Pedir licença aos irmãos, nós vamos sair um pouquinho da temática que nós temos seguido, a nossa série de mensagens na Epístola de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre esse tema, à luz do texto que se encontra no Salmo de número 128. Nós já lemos o Salmo de número 127, e como esses salmos eram cantados, nós podemos considerar o Salmo 127 e o Salmo 128 como se fosse uma única canção, que nos fala o que Deus tem feito, a maravilha de Deus, as bênçãos de Deus sobre a família. Sempre e constantemente isso já virou um lema para nós sabemos que família é um projeto de Deus, que família é bênção de Deus, criação de Deus. Nós já aprendemos nessa noite, pela leitura do texto do Salmo 127, que todo o bem procede de Deus, e o Salmo nos convida a pensar nisso. Se o Senhor não edificar a casa, o lar, a família, tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estaremos fazendo coisas vãs. Em certo sentido, será perda de tempo. É tentar juntar vento. O Salmo de número 128 nos convida a pensar sobre a felicidade no lar. E nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O Salmo 128, ele começa nos dizendo sobre alegria, sobre felicidade. Quando nós falamos sobre família, para muitas pessoas, família é sinônimo de problema, aborrecimento, dores de cabeça. Mas o texto começa nos falando aqui sobre felicidade. E para algumas pessoas, felicidade já se tornou um tanto que uma utopia. Algumas pessoas até pensam o seguinte: olha, ser feliz é impossível. Mas o Salmo, o conjunto dos Salmos, de todos os livros do Salmo, o Salmo primeiro começa falando sobre bem-aventurança. Bem-aventurado é esse homem que teme o Senhor. Esse homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, mas o seu prazer está o quê? Na lei do seu Deus. E nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é um homem bem ajustado, ele é feliz, ele é bem sucedido nas coisas que ele faz. Então nós não podemos considerar a felicidade, a bem-aventurança como se fosse uma utopia. É uma bênção de Deus para nós. Nós vamos ponderar acerca disso, a felicidade no lar. Eu quero convidá-lo para que você possa fechar os teus olhos. E nós vamos orar. Para essa oração, eu quero te fazer uma pergunta para a sua própria reflexão, para a sua própria análise de vida. Como está a sua casa? Como que está a sua família? Você tem desfrutado o relacionamento familiar? Ou é necessário fazer alguns ajustes? A palavra de Deus nos convida nessa noite a ajustar o nosso relacionamento à luz da palavra do nosso Deus. E nós vamos orar nesse sentido. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Lemos a Tua palavra, que por si só é viva, eficaz, é poderosa, mas rogamos para que o Teu Santo Espírito nos conceda entendimento, a fim de que o nosso relacionamento familiar seja ajustado. Fale ao nosso coração, abençoe as nossas famílias,
Nós carecemos de ouvir a tua voz nessa noite e suplicamos, ó Deus, ó Santo Espírito, no nome bendito de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós lemos o Salmo, nós precisamos sempre pensar no seu contexto histórico, no seu contexto cultural, porque é uma lacuna entre a cultura do povo de Israel e a nossa cultura. A cultura do povo do Antigo Oriente e a cultura do povo do Ocidente nos nossos dias. E mesmo assim, nós falamos aqui no Salmo de número 128 acerca de família. E mesmo que muitas coisas tenham mudado, o ideal para boa parte das pessoas é ter uma vida bem-sucedida em família. Quando eu estava preparando essa mensagem, meditando nesse salmo, eu lembro como os meus ideais foram mudando ao longo do tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, o meu sonho era ter um bom trabalho, um bom emprego, ganhar dinheiro, namorar com a menina mais bonita da escola, comprar um carro e uma moto. Para mim, isso era o sucesso. E o tempo vai passando, e a gente vai ficando mais maduro. Já tive fases na minha vida em que eu pensava que ser bem-sucedido é tão somente ter um bom emprego e ter dinheiro. E o tempo vai passando, e a maturidade vai chegando, e a gente vai começando a dar valor àquilo que realmente precisa ser valorizado. E eu estou falando da nossa família. Hoje eu não me considero uma pessoa com grandes ambições. Eu penso em coisas muito simples, mas coisas essas que trazem alegria ao meu coração. Eu penso em trabalho, penso no meu contexto familiar, penso em desfrutar do relacionamento com a minha esposa, curtir o máximo as minhas filhas, porque o tempo passa. Se eu voltasse há muitos, muitos anos atrás, eu nem sonhava em casar. Eu falava assim, Deus me livre em casar. Mas o tempo vai passando e a gente começa a ponderar acerca de outras coisas. E hoje eu olho para a família que Deus me deu, que foi possível constituir, e isso traz alegria, deleite ao meu coração. E eu já tenho o hábito até mesmo de orar pelas minhas filhas, pelo namoro que um dia elas vão ter, pelo casamento, eu creio que elas vão se casar. Oro pelos filhos. Antigamente eu nem pensava nessas coisas, hoje eu digo assim, Senhor, se chegar a fase de eu ver os meus netos, vai ser bênção. Alegria, bênção pura. E eu tenho ensinado isso por onde eu tenho passado, meus queridos, que a gente precisa de menos coisas do que a gente pensa para ser feliz. E geralmente essas coisas são coisas muito simples. Pensa no contexto que nós estamos vivendo. A todo tempo a gente só ouve falar sobre o quê? Perdas, perdas, perdas. Choro por todos os lados. Se de algum tempo eu já faço isso, eu vivo como se o meu dia fosse o último, agora ainda eu estou fazendo isso com mais força, com mais afinco, com mais gana. Porque nós não sabemos o tempo que nós temos. E eu penso outra coisa ainda, meus queridos. Se esse contexto que nós estamos vivendo não serve para nos conduzir a valorizar mais e amar mais a nossa família, o que mais poderia nos conduzir a pensar e valorizar a família que nós temos? É por isso que nós precisamos pensar naquilo que é melhor para o relacionamento familiar. É por isso que precisamos pensar em alguns ajustes necessários. Esse cântico, conhecido como os cânticos de romagem ou cânticos de degraus, eram os cânticos que os peregrinos entoavam. E todas as vezes que eu tento montar essa cena, esse cenário na minha mente, eu penso em famílias reunidas, porque era isso que as famílias faziam. Elas saíam de várias regiões. Às vezes, mulheres ficavam em casa, as crianças menores, porque a peregrinação era muito dura. Eram dias caminhando, mas as famílias caminhavam. Havia o sentido da família como um povo de Deus, reunido ali, os filhos de Deus, o povo de Israel, mas havia um outro sentido.
grupos de família peregrinando. E era muito comum que os salmos eram cantados ou, em certas vezes, recitados. Às vezes alguém falava um verso e alguém respondia, e era assim. Porque os salmos tinham a proposta de louvar a Deus, a proposta de trazer à memória do povo os grandes feitos de Deus. E por isso muitos desses salmos tinham um teor muito didático. Mesmo que esse salmo aqui não seja conhecido como um salmo didático, ele tem muito a nos ensinar. Mesmo num contexto totalmente diferente que o nosso, em uma época tão diferente, esse salmo tem muito a nos ensinar. Nós temos muito o que aprender com esse homem temente aqui, esse homem do Antigo Oriente, e aprender a valorizar a nossa família e nos sentirmos realizados em família. É por isso que nós vamos fazer alguns ajustes. Eu quero convidar você a pensar sobre isso, os ajustes necessários na nossa família. Algumas relações sendo trabalhadas aqui no Salmo de número 128. O verso 1 nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. À luz do Salmo 128, esse bem-aventurado é a figura de um homem. Fala que esse homem, ele é um homem feliz. E qual é a razão dessa felicidade? Por que que ele é um homem feliz? O verso 1 nos diz: porque ele teme ao Senhor. E esse temor é um sentido de reverência a Deus, de respeito a quem Deus é. Essa palavra Senhor aqui, o Yahvé, é um sentido pactual. Eles entendem quem é esse Deus, as leis que esse Deus determinou para que o povo pudesse observar, viver. E esse homem, que teme o Senhor, por causa do conhecimento da lei do seu Deus, consequentemente, por causa desse conhecimento, ele teme e ele anda nos caminhos. Andar nos caminhos aqui é o sentido de conduta, de uma vida reta. Sabendo quem Deus é, esse homem, ele guarda a lei no coração e ele tem uma conduta exemplar. Porque é exatamente assim que começa o Salmo 1, falando sobre bem-aventurança e falando que o homem bem-aventurado ali é aquele que tem o prazer na lei do seu Deus. Nessa lei ele medita dia e de noite, ou seja, a minha vida é pautada pela lei do Senhor. Ele medita, ele pondera nessas coisas. As suas ações são decorrentes do seu conhecimento da lei, ele vive segundo essa lei, ele guarda essa lei no coração. Agora pense comigo, o homem que tem o prazer na lei do Senhor, como que vai ser o seu relacionamento familiar? Como que ele vai resolver as questões na família? Como que vai ser o seu tratamento com a esposa, o tratamento com os filhos? E aqui o Salmo 128 vai ampliar essas coisas, que vai nos falar até mesmo dentro de um contexto da sociedade, vai falar sobre Jerusalém, sobre Israel como nação. É um homem que ele caminha segundo a direção do seu Deus. É esse homem, não é qualquer homem, é esse homem que o salmista está dizendo que ele é bem-aventurado. Por 2 vezes nesse salmo, há uma repetição dessa mesma ideia. O verso 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Nós encontramos essa repetição no verso de número 4, quando o salmista, mais uma vez, convida o povo a cantar, a entoar, recitar, dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Está vendo uma repetição da palavra temer? Esse é o sucesso de uma família bem-sucedida. Uma família que teme ao Senhor. Agora, viver segundo a palavra de Deus e temor a Deus andam juntas. As coisas não podem andar separadas. Não tem como encaixar essa ideia de alguém que teme a Deus, mas não conhece a lei do seu Deus. Ele precisa conhecer a lei para entender quem Deus é e o que Deus requer dele.
Lembre-se que eu disse que nós estamos num contexto cultural bem diferente. Hoje as famílias estão sendo conduzidas pelo viés da sociedade. Os valores da sociedade têm conduzido algumas famílias. Irmãos, e no final dessa caminhada não tem como experimentar a felicidade. Não a que Deus proporciona. Não as bênçãos de Deus. Porque os valores desse mundo são opostos aos valores de Deus. Aquilo que antes era considerado como padrão de Deus, a moral para a família, a conduta da família, hoje já não é mais. E nós estamos vendo as coisas, descendo ladeira abaixo e em uma grande velocidade. Eu lembro que alguns anos atrás, você falar sobre divórcio na igreja era algo de qualquer crente arrepiar o cabelo. Hoje está se tornando coisa muito comum entre os crentes. Divórcio, abandono do lar, filhos rebeldes, infidelidade no casamento, e por aí vai. Porque essas coisas estão se tornando comum aos olhos da sociedade. As pessoas já casam hoje dizendo o seguinte: olha, se não der certo, você para. Mas esses não são os valores de Deus para a família. É por isso que está dizendo aqui, olha, vamos fazer um coro aqui com o Salmo de número 127. Está falando que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Ou seja, a base do relacionamento familiar, a estrutura da família precisa ser Deus. Precisa ser a palavra de Deus para que a gente tenha uma vivência, um relacionamento bem-sucedido. E olha, irmãos, que a gente, andando na linha, vivendo segundo a palavra de Deus, a vida familiar é fácil ou é difícil? Nós encaramos dificuldade, irmãos. Agora, experimente só descartar a palavra de Deus e conduzir a sua família do seu jeitinho, para você ver onde isso vai parar. Ladeira abaixo, irmãos. Você vai embalar em altas velocidades. Nós precisamos pensar na nossa relação com Deus. É o ponto de partida aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, segundo a sua palavra. Esse amor a Deus, esse amor à palavra de Deus, vai se refletir em todo o contexto da vida familiar. A família vai bem quando busca direcionar as suas decisões, os seus planos, de acordo com a vontade de quem? De Deus. Imagine só um casal que está atravessando um momento de crise. Como que vai resolver a situação? E vamos seguir o nosso coração, o que nós vamos fazer? Nós vamos chutar o balde. Mas é assim que a palavra de Deus nos orienta. Como vamos lidar em termos de educação dos nossos filhos? Precisamos recorrer à palavra de Deus. Então, pensar no nosso relacionamento com Deus é pensar que nós devemos ajustar a perspectiva da vida familiar segundo a palavra de Deus. Porque se você quer ser orientado sobre casamento, condução de filhos, vida familiar, meu querido, não falta instrução na palavra de Deus para você. Só que nós somos, muitas vezes, pessoas de dura serviço. E a gente quer fazer as coisas do nosso jeitinho. E a gente só acorda quando a gente quebra literalmente a cara e vê o seguinte: poxa, não era para mim ter feito assim. A gente mais vê, são famílias arrependidas de muitas e muitas coisas. Não aprenda quebrando a cara. Olhe a palavra de Deus e seja conduzida por ela. Há uma outra relação importante. Talvez as pessoas consideram isso como menos importante, mas não é à toa que isso está aqui. O verso de número 2 diz o seguinte, a respeito desse homem temente: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A segunda área aqui que nós precisamos ponderar, nós não estamos falando aqui numa ordem de prioridades, nós estamos falando de áreas que devemos considerar como importantes.
A segunda área aqui é a nossa relação com o trabalho. O trabalho é um fator de extrema importância em nossas vidas, não é verdade? Nós aprendemos isso aqui pela manhã. Que Deus ordenou a Adão, olha, do suor do teu rosto comerás, você viverá. Trabalho foi criado por Deus. Mesmo antes da queda, Deus colocou Adão lá no jardim para o cultivar e guardar. Trabalho. O trabalho seria muito mais penoso depois do pecado. Um trabalho duro, penoso. Mas desde o princípio, Deus criou o trabalho para ser algo abençoador na vida do homem. Lembre-se que a figura aqui é a figura de um homem, é de um pai de família. Isso vai transmitir essa ideia. E por que está falando aqui, irmão, sobre o trabalho? Além de ele ser de extrema importância vital para as nossas vidas, o trabalho é algo abençoador, se nós tomamos algumas precauções. Que precauções é essa? Tem muito crente, tem muito pai de família, que está valorizando tanto trabalho, que está esquecendo da própria família. Quando eu trabalho mais e curto de menos a minha família, isso é algo prejudicial. Quando eu amo o trabalho mais do que a Deus e mais do que a minha família, aquilo que deveria ser bênção para mim se torna maldição. Eu conheci tantos e tantos pais que trabalharam para dar de tudo, do bom e do melhor para a família. Homens sérios. Mas chegaram a uma altura da vida, chegaram à conclusão de que não usufruíram da própria família. E se tem algo que é cruel, irmãos, na nossa vida, é o tempo. Ele passa e ele não te permite você voltar atrás e recuperá-lo. Ele passou, passou. Tem pais que trabalharam tanto para dar do melhor para a esposa e para os filhos, e vão acordar já quando estão numa fase mais cansada da vida, já não tem mais vigor, já não pode mais brincar com os filhos, deixam de valorizar coisas que deveriam ser valorizadas e ter mais importância do que o trabalho. O trabalho é bênção, mas muito cuidado a prioridade que você está dando. Trabalho. Trabalho é bênção de Deus nas nossas vidas. É por meio do trabalho que você conquista sonhos, que você conquista as coisas. E nós precisamos trabalhar. Nós estamos vivendo num tempo de extrema crise no nosso país, que há milhares de pessoas desempregadas, irmãos. Talvez você não tenha se alertado para isso, mas tem uma grande quantidade de brasileiros na miséria, passando fome. E nós precisamos trabalhar. É ordem de Deus. Hoje a gente vive num tempo, e eu já lidei várias vezes com alguns homens na igreja, que diz o seguinte: olha, pastor, eu estou orando para que Deus possa abrir porta de emprego para mim. Mas muitas vezes ele quer o emprego que seja a área dele. Meu querido, trabalho é trabalho. Ao que eu cresci e aprendi do meu pai, ele sempre dizia o seguinte: olha, todo trabalho honesto, abrace, seja qual ele for. O que você não pode fazer é cruzar os braços enquanto sua família padece necessidades. Olha, eu sou um arquiteto, mas eu estou desempregado. Ah, eu tenho um carro, então eu vou rodar de Uber. Eu vou dar um jeito, eu preciso trabalhar. Se você quer que a sua família seja bem-sucedida, dê tempo de qualidade para a sua família, é claro. Priorize Deus acima de todas as coisas, mas trabalhe, meu querido. Não há tempo para cruzar os braços. Não espere ser apanhado pela necessidade. Trabalhe. Irmãos, eu vejo vários exemplos pela rua fora. Você tem inúmeros exemplos na internet. Hoje eu olhei lá rapidinho no Facebook,
né, vendo as comemorações do Dia das Mães. Eu falo que é um dia que você pode conhecer mãe de um monte de gente, sem, né? Você nunca viu, conheci um monte de mãe hoje. E um desses vídeos eu vi uma pessoa, um casal, estava com um carrinho de supermercado, percorrendo na rua, e estava vendendo pão caseiro, bolo, dando os pulos. Talvez se você perguntasse ali qual era a profissão, eles diriam, olha, nós somos estudados, fizemos faculdade. Mas olha, irmãos, estão trabalhando. E Deus abençoa quem trabalha. Não podemos cruzar os braços. Se você quer que sua família seja bem-sucedido, trabalhe. Eu falo que esse homem aqui, bem-aventurado, não era um homem de grandes ambições. Hoje, se você pensar assim num homem bem-sucedido, no nosso tempo, o que é? Contexto ocidental aqui. É um camarada que ele tem um excelente emprego, né? De repente, o excelente emprego para ele é um que ele fica de terno e gravata, num ar-condicionado, né? Trabalha num edifício bem bacana, chique, né? Vem todo, no final de mês tem um dinheiro bom lá na conta, né? Ele tem uma casa excelente, um excelente carro, né? Os filhos nas melhores escolas, faculdades, mulher tem de tudo, está sempre com o cabelo bem ajeitadinho e tudo mais, aquela maravilha toda. Talvez esse é o contexto dos nossos dias, o que a pessoa pensa de ser alguém bem-sucedido, bem realizado. Mas o homem do Antigo Oriente não era assim. Sucesso para ele ele servir a Deus, temer a Deus, é uma relação pactual, lembra que eu disse aqui no verso 1, é o Senhor pactual aqui, é um homem que ele tem um privilégio de trabalhar, e boa parte do trabalho, aquele trabalho bem braçal, né? Ou cuidar, apacentar ovelhas, ou ser um agricultor, né? Ou trabalhar com o produto da vide, eram coisas bem simples, era uma vida muito simples. E esse homem se sentia muito realizado quando ele podia levar para casa o sustento. E boa parte desses trabalhadores, quando você não tinha o próprio sítio, a sua própria fazenda, a sua própria lavoura, eles trabalhavam e eles eram como jornaleiros, no sentido, eles trabalhavam por uma jornada. Alguns trabalhavam por uma diária. Então, aquele trabalho duro o dia inteiro para receber o valor determinado, passar e comprar o mantimento necessário e levar para casa, a provisão. E ele chegava lá, dentro daquele contexto, estava sua esposa lá. Vocês acham que eram poucos filhos? Inúmeros filhos. Esse era o contexto. E aquilo era satisfação para esse homem. Era um homem que naquela época se sentia realizado com essas coisas. Mesmo estando diferente de uma cultura, eu acho que um homem temente a Deus tem muito do que se sentir satisfeito quando ele trabalha e consegue prover aquilo que é necessário para a sua família. Porque um homem trabalhador, quando ele está sem trabalho, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém nessa situação, é terrível, é difícil. O homem se sente diminuído em casa, ele sente um zero à esquerda, sem valor, ele entra em parafuso, ele entra em desespero, porque não há trabalho. Sem trabalho não tem um sustento, não tem aquilo que pode trazer um conforto para a família. Por isso nós precisamos valorizar o trabalho e sermos realizados com coisas bem simples. Estou falando que é errado você ter ambições no sentido de ter um carro melhor, uma casa boa, um bom emprego. Mas não adianta ter tudo isso se você não tem contentamento. Se você não sente-se realizado com essas coisas. Irmãos, Deus já me levou a várias situações de bonança e de escassez na vida. Momentos em que eu valorizei na minha vida muito mais o trabalho do que meu próprio casamento. Eu cheguei a entrar em parafuso, irmãos. Já contei isso aqui em alguns trabalhos de casais aqui na igreja. Porque eu trabalhava só meio período e ganhava muito pouco. As contas eram altas, morava, pagava aluguel. Na época, a saúde da esposa estava muito ruim. As contas da farmácia eram caras. E eu trabalhava assim,
Saía do trabalho, pegava ônibus, ia longe para dar aula de música, chegava em casa muito tarde, era sábado, quando dava um domingo, irmão, só dava para ir para a igreja, porque já não tinha gás para mais nada. E a gente atravessou crises profundas. Porque eu não tinha prazer nem de dar uma volta na praça com a esposa. Eu achava, eu não tenho dinheiro, eu vou sair para quê? Eu contei essa experiência aqui de um dia que eu estava indo trabalhar num sábado para dar aula. E cheguei no ponto de ônibus, aquela família chegando com aquela carreirinha assim de criança. E eu olhando assim, falei, cara, esse camarada deve ganhar menos do que eu. Mas olha a alegria das crianças. Olha a felicidade da esposa. Estão curtindo, estão passeando, estão vivendo. E eu só estou trabalhando, e eu não desfruto. Só vivo aborrecido da vida. Eu comecei a valorizar as coisas que são mais simples. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu não tinha tempo para a esposa e para filho. Quantas e quantas vezes. Hoje mesmo, no ministério, que proporciona, às vezes, você ter mais tempo com a família, se você não se ligar, você fica assim, 24 horas. Prepara um estudo, uma mensagem, não sei o quê, e tarará, liga para aconselhamento, vai para lá, e vai para cá, vai para cá. E eu aprendi a ficar mais alerta em algumas coisas. E são coisas que são muito simples. Às vezes eu vejo a Mirella e falo assim, papai, vamos brincar. E eu sempre falo assim, papai, agora não dá não. Daqui a pouquinho papai faz, né? Daqui a pouquinho vai dar tempo. E eu vejo que não dá. E ela cobra uma vez, cobra duas. E eu estou, diante disso tudo, meditando o seguinte, olha, são coisas muito simples, são um tempo que não volta atrás. Então eu acordo mais cedo, faço o que eu tenho que fazer para sobrar um tempinho. Eu boto ela na motinha dela e dou uma volta, um quarteirão ali no Pontal, no meio do mato. E ela sai no meio do mato, colhendo flor para levar para casa, para a mãe, e aquilo para ela, uau, é melhor do que ter ido no shopping passear e ficar no pula-pula. Realizado. E eu me sinto realizado como pai. Tempo de qualidade. Então, meu querido, trabalhar é bênção. Mas cuidado de não priorizar demais o seu trabalho e esquecer de viver. Viva, curta a sua família, desfruta da família, bênção que o Senhor te deu. Não faça com que o seu trabalho seja maldição para a família, o seu trabalho precisa ser bênção para a sua família. Então, viva. Há uma outra coisa que nos chama a atenção aqui. Quando fala aqui do trabalho, o versículo 2 diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Há uma ideia aqui de sustento, satisfação e sucesso. Tudo te irá bem. Você vai ser bem-sucedido. Priorize Deus e trabalhe com todas as suas forças. Há uma outra coisa que nós precisamos ajustar na nossa vida, principalmente aqueles que são casados. O verso de número 3 diz o seguinte, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Algumas palavras aqui que eram muito importantes dentro do contexto judaico, dentro do povo de Israel. Falar sobre videira, né? Produto da vide, falar sobre a oliveira, eram produtos central dentro daquela cultura. E o salmista faz essa comparação aqui em termos da mulher no lar. Ela vai ser como uma videira frutífera, né? Ele considera a mulher como uma parreira produtiva. Um homem bem-sucedido nesse contexto era um homem que podia ter filhos. Lembre-se que nós estamos dentro de um contexto diferente. Talvez tenha casal que se ajusta não ter filhos. E nem por isso deixam de ser abençoados no casamento. Tem casais, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, pode ser impedido de ter filhos. E mesmo assim, não é no sentido de que não são abençoados e não são tementes a Deus. Vamos falar um pouquinho mais disso aqui. Mas o ideal para esse homem aqui era chegar em casa e ele ter uma esposa. Ela estava no interior da tua casa. É um lugar bem reservado na tenda, dentro desse contexto. Um lugar de intimidade do casal. Um lugar onde esse homem também se sentia realizado no casamento. E a gente precisa ajustar isso. Porque às vezes você pode priorizar até mais o homem priorizar mais o trabalho do que a esposa.
mais os amigos do que a esposa, mais o seu lazer pessoal do que curtir com a família. E a gente precisa analisar como está o nosso casamento, como está o nosso relacionamento. Lembre-se que esse homem temente, ele anda no caminho do Senhor, segundo a lei do seu Deus. Como que é a lei? O que a palavra de Deus diz sobre a vida a dois? Que vai ter momentos, meus queridos, que o negócio vai, no calor das emoções, o velho homem vai aparecer. A velha mulher também, no sentido de natureza. E a gente precisa, olha, nós somos um casal de Deus. Então, casamento também é algo para ser bênção na nossa vida. Não é para ser maldição, não, irmãos. Se o casamento não está bem, é necessário fazer alguns ajustes à luz da palavra de Deus. A maioria das vezes, quando eu aconselho um casal em crise, é porque cada um quer resolver o negócio do seu jeito. Aí vai dar errado mesmo. Não tem como dar certo, não. Eu estou te falando isso, irmãos, porque casais passam por dificuldades. Você acha que passou ou não passa dificuldade no casamento? Passa. E eu preciso frear, irmãos, e olhar e dizer o seguinte, olha, ou é a palavra de Deus que decide, porque se eu decidir, se ela decidir, o negócio vai ficar complicado. Precisamos andar segundo a palavra de Deus. E analisar sempre, constantemente, se nós estamos desfrutando aqui, estamos sendo bem-sucedidos, realizados na vida a dois, para aqueles que são casados. Porque senão a gente vive uma hipocrisia. Porque vida com Deus e casamento andam juntinhos, sabia disso? Leia lá 1 Pedro, capítulo de número 3, a ponto de Pedro orientar o seguinte, olha, cuidado, hein, como você está tratando sua mulher para que as suas orações não sejam impedidas. Talvez isso não aconteça mais, mas eu já peguei uma temporada dessa na igreja, e que tinha homens que cacetavam suas mulheres em casa, mas na igreja eles eram homens de Deus. Tratavam suas mulheres como uma mulher qualquer em casa, mas em casa era um homem cheio mas na igreja era um homem cheio do poder de Deus. Cuidado. Isso é mentira. Isso é hipocrisia. Isso é demoníaco. Pense como que a sua vida está fluindo como um homem, como mulher de Deus, como família de Deus. Então esse homem, ele considerava isso. Esse homem temente a Deus era um homem que era bem realizado no casamento. Pegando um gancho, irmãos, se o casamento está ruim, ajuste ele à luz da palavra de Deus. Ainda não casou? Não deixe de orar para que Deus envie a pessoa certa. Pense sobre isso, para que você possa colher bênçãos no casamento. Tem muita gente decidindo o seguinte, olha, vou viver a vida sozinho. Irmãos, quem não concebe casar no sentido de viver segundo a lei de Deus, é melhor que fique sozinho mesmo. Porque não é uma vida fácil. É uma vida onde precisa haver renúncia. Você vai ter que sacrificar o seu eu à luz da palavra de Deus, para que você possa viver bem. Fazer o outro feliz. Essa é a missão. Então, esse homem bem-sucedido aqui era um homem que ele tinha um relacionamento familiar, relacionamento conjugal abençoador. Mas também fala sobre o relacionamento com os filhos. Olha só aqui, verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira, ou seja, uma mulher como uma parreira, frutífera. E os filhos? Como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Rebentos aqui é a mesma coisa do broto, né? Então o homem considerava assim os seus filhos como um broto. Irmãos, quando você plantava aqui, apareciam os primeiros brotos, mas o fruto em si era demorado para recolher, para você colher os frutos. Cientificamente é comprovado que uma oliveira pode demorar até mesmo 40 anos
para que possa aparecer os primeiros frutos, os primeiros brotos, e então ter frutos. 40 anos. Isso nos ensina, Pai, sobre o tempo de investimento na vida dos nossos filhos. Você planta hoje, rega hoje, cuida hoje, para colher no futuro. Porque não é algo tão abençoador quando você cria os filhos na demonstração, na disciplina do Senhor. Aprendemos aqui o que ele fazia com a Manu quando era menor, né? Vai para a igreja, acorda aí, levanta. E você vê depois os filhos amando a Deus, servindo o Senhor com fidelidade. Quantos e quantas adultos que estão aqui hoje, que estão em casa aí, dormiram, cochilaram pelo chão da igreja, nos bancos da igreja, que os pais levavam e tinha que ir, e hoje são pessoas que servem a Deus, são tementes a Deus. Não, minha mãe, que não era crente quando eu me converti, ela nos levava para as igrejas da vida aí, e eu ficava assustado com algumas coisas que eu vi, então o lugar que eu mais gostava de ficar, você acha que era onde? Na cantina da igreja. E ela sempre me pegava, porque eu chegava lá e parece que o lanche era quase o culto todo, né? Mas eu ficava lá comendo para não ir para o culto. Mas ela colocava a gente do nosso lado, era aquele escudo nas igrejas que começava 2h da tarde, desconcentração da tarde, e a gente estava morto, mas carregava lá. Então a gente precisa investir na vida das crianças hoje. Irmãos, e tem tanta coisa que não presta na TV, na internet para os nossos filhos, é muita coisa. Você não pode se abdicar da educação dos seus filhos para a internet, para os YouTubers da vida. Tem muita porcaria aí. Senta para ver o que seu filho está assistindo. Para ouvir o que seu filho está cantando. Transmite os valores de Deus. Porque senão vai chegar um tempo em que você vai chorar amargamente. Lembre-se que os valores que nós temos visto na sociedade não são os valores da palavra de Deus. E o que você vai entregar ao seu filho? Pense sobre isso. Invista na educação cristã dos seus filhos. Não abra mão disso, pois você vai colher os frutos. A ideia aqui é do investimento na geração futura, irmãos. Certa feita eu falei isso aqui na igreja. Se a gente não investir pesado nessa geração, você acha que a próxima geração de crentes vai ser como? Que ama o Senhor? Que tem prazer na lei de Deus? Não, irmãos. E a gente tem visto geração passando, e o povo arrefecendo com as coisas de Deus. Então, não podemos fechar os olhos para a nossa geração. Não podemos fechar os olhos para a educação cristã das nossas crianças. Porque eles serão, se houver a próxima geração de crentes, e eles precisam conhecer o Senhor. Então, nós precisamos investir. Lembra que eu disse que nós podemos fazer um coro aqui, com o Salmo de número 127? Olha só o que nos diz o Salmo 127, o versículo 3 e 4 diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, presente, dádiva, bênção do Senhor. Nesse sentido, nós somos mordomos, né? O Senhor nos dá aquilo que não nos pertence, é dele, mas a gente que cuida. Herança do Senhor são os filhos, o fruto, né, o presente do ventre, do seu galardão, sua recompensa. Mas diz o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Cuidado como você tem apontado os seus filhos. Você pode apontá-los para uma vida de derrota, fracasso, ou uma vida bem-sucedida com Deus. Tudo depende de como você está manuseando o seu filho. É melhor cuidar hoje, nós aprendemos isso aqui, para não chorar amanhã. Então, invista na vida dos seus brotos. Precisamos investir na vida dos nossos filhos. O verso de número 5 nos diz: o Senhor te abençoe desde Sião. Sião era onde estava o templo. E o templo, ainda aqui para o povo, era um lugar onde Deus se manifestava.
onde Deus estava presente, onde Deus abençoava o povo. E é por isso que ele está dizendo, olha, o Senhor te abençoe, ou seja, as bênçãos virão do Senhor sobre nós, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Mas o que Jerusalém tem a ver aqui com o contexto familiar, irmãos? Aí a gente precisa fazer uma outra pausa. Porque a nossa família está inserida aonde? Na sociedade, no mundo. E nós, como cristãos, como família de Deus, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo aonde? No céu? É na terra, irmãos. É aqui neste mundo. Então, esse homem bem-aventurado, ele sabia que tudo passava pela peneira de temer a Deus, andar nos seus caminhos, no seu relacionamento com o trabalho, sua vida profissional, relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, mas havia uma preocupação. Aonde a nossa família está inserida? É nesse lugar que nós somos chamados a fazer a diferença. É por isso que ele olha e diz o seguinte, olha, o Senhor te abençoe. É como se fosse uma bênção impetrada. O Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, ou seja, você veja o seu contexto social, a cidade que você mora, o lugar que você mora, o seu país, a sua nação bem-sucedida, e você possa desfrutar o quê? De paz. Versículo 6 fala, paz sobre Israel. Você quer que seus filhos cresçam num contexto de guerra, num país destruído, falido? Por isso nós devemos pensar até mesmo como as nossas famílias se comportam na sociedade. Pense sobre isso e ore por isso. Diz assim, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Irmãos, a gente pensa que todas as bênçãos de Deus se resumem somente na eternidade, não é? E até alguns irmãos dizem assim, não, mas isso aqui é bênção de Deus só para Israel. Irmãos, eu creio que em Cristo a bênção de Deus que nós desfrutamos agora. No céu nós precisamos nos preocupar com casamento, não, irmãos. Com criação de filhos, mas não. Na eternidade a gente precisa se preocupar com isso. Mesmo se você pensar que um novo céu e nova terra será feita aqui, isso é outro assunto para um outro momento. O céu será um lugar onde não tem pecado, irmãos. Então você vai precisar ficar preocupado com criação de filhos, não. As bênçãos de Deus, tem bênçãos de Deus para nós agora, para desfrutar em família agora. Lugar de ter família caminhando, né? Se aperfeiçoando é aqui, não é no céu, é aqui. Lugar de ajustar casamento é aqui. Relacionamento com os filhos é aqui também. Não é na eternidade. E aqui o salmista diz o seguinte, olha, para que veja a prosperidade da nação, Jerusalém, para que vejam paz nos dias da tua vida, seja uma bênção para você desfrutar enquanto é vivo. Versículo 6, e vejam os filhos dos teus filhos, netos. Se voltasse na minha vida há uns anos atrás, eu não pensava nessa possibilidade não, irmãos. Mas hoje eu já fico pensando assim, vai ser os netinhos, hein? Aparecer com o avô, com a avó, né? Como que vai ser? Se Deus não nos conceder graça e misericórdia, irmãos, talvez não tenham amanhã. Não tenham novas gerações. Pode ser que a gente não venha ver os filhos dos nossos filhos. Nem tampouco paz sobre a nossa nação, no sentido que a gente quer. É por isso que tudo puxa para o tópico primeiro. Precisamos temer o Senhor. Mas nós não podemos terminar essa mensagem sem considerar que há outros fatos. Não é que a Bíblia está dizendo que todo homem precisa casar, ter filhos, ser bem-sucedido nisso, né, se alimentar ali do suor. Todos vão desfrutar dessas bênçãos. Porque pode ter um homem temente a Deus que não se case. Pode ter um homem que teme a Deus que passa por algumas privações, ou não há? Há.
Você não tem pessoas piedosas aí que temem a Deus pregando o evangelho, que são perseguidos, são maltratados, passam por escassez. Você vai ter mulheres que são piedosas, temente a Deus, que ainda não têm filhos e desejam ter filhos. São coisas, irmãos, que estão dentro dos desígnios de Deus que nem sempre nós vamos entender. É fácil para nós entender uma mulher piedosa que quer ter um filho e ainda não foi possível gerar, conceber um filho, e mães que têm filhos, mas descartam os filhos. São coisas que nós não entendemos nos desígnios de Deus. Mas o que compete a nós é nos submetermos a esse Deus e ter o nosso prazer nele, temê-lo mesmo diante das circunstâncias difíceis da nossa vida. Então, se uma mulher quer se casar e ainda não foi possível, continue buscando e temendo o Senhor. A gente bate na porta até que o juiz nos atenda. Uma mulher que quer gerar e não foi possível, continue, não esmoreça na oração. Seu casamento está se destruindo, busque o Senhor, ainda é tempo. O Senhor é tão bom e misericordioso que Ele pega as coisas que a gente destrói por causa do nosso pecado. Ele é poderoso para reconstruir vidas, reconstruir famílias, casamento, relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais. Deus é poderoso para fazer. E nós devemos nos submeter, buscarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E eu quero finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: desfrute da tua família. Essa é a bênção que o Senhor te deu. Você que é casado, desfrute do relacionamento com sua esposa. Você, filho, não deixe de abraçar e dizer para os seus pais o quanto o amam. Muitos filhos não puderam dizer isso aos seus pais hoje. Abraçar as pessoas que amam. Muitos pais já não podem abraçar mais os seus filhos. Um dia nós vamos voltar para a terra, o pó da terra. E lá não tem como desfrutar de sonhos. Precisamos acordar para a vida agora. Desfrute da tua família. Busca a Deus acima de todas as coisas. Ande nos caminhos do Senhor. Amém? Antes de nós orarmos aqui pela família, tem um casal que está comemorando, vai comemorar amanhã, 25 anos de casamento, não é isso? Eu quero convidar o irmão Edmar, a irmã Keila, para que venham aqui à frente. Eu quero deixar para vocês esse ato de gratidão. O verso 1 do Salmo 127, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Que seja o lar de vocês, sempre, o casamento de vocês, sempre, todas as coisas na vida de vocês edificada pelo Senhor. E vocês desfrutarão a bênção de Deus no casamento. Eu creio que ninguém comemora 25 anos de casado se a boa mão do Senhor não estiver sobre ele. Eu sei que veio momentos e passaram por momentos difíceis. Eu não quero desanimar, momentos difíceis ainda virão. Mas lembre-se que quem é o que edifica o lar? É o Senhor. Busquem em todas as coisas o Senhor. E vocês vão desfrutar de um casamento abençoado. Quero convidar todos os nossos irmãos a colocarem de pé. Eu sei que esse momento tão maravilhoso deve ter algo, né, para deixar esse momento mais marcante. Ah? Então, pode sim. Primeiramente, né, agradecer a igreja. O senhor falou que a família é um presente de Deus,
chorar. Essas duas me deram Deus como presente, né? Então, eu agradeço a elas por ter me apresentado esse Deus maravilhoso, né? E se 25 anos atrás eu estaria aqui contigo, eu repetiria novamente, porque foi você que me apresentou a Deus e eu queria casar com você de novo. Por mais 25 anos. Ai, que benção. Como eu sempre digo nos casamentos que eu realizo por aí, né? Celebro, né? Que benção. Keila e Edmar, o que está no dedo de vocês representa tão somente uma aliança que está no coração de vocês. Nossa oração é que Deus os abençoe, para que Deus os fortaleça nessa caminhada e que muitos outros anos ainda venham pela frente e vocês possam ser gratos ao Senhor. Quero orar, agradecer pela vida desses irmãos, pela vida dos irmãos que aqui estão, dos meus irmãos que estão em casa, orar pelas famílias da nossa igreja e rogar que Deus seja gracioso e nos abençoe. E impetraremos a bênção do Senhor ao coração dos irmãos. Pai Santo, nós queremos agradecer o Senhor por esse tempo que passamos aqui, louvando o Teu santo nome e ouvindo a instrução da Tua palavra. Certo que o Senhor é um Deus bondoso, é um Pai amoroso. Rogamos que as Tuas bênçãos sejam dispensadas sobre a vida do Teu povo, sobre as famílias aqui representadas, sobre as famílias que choram nesse dia diante das suas perdas. Rogamos que haja consolo da parte do Senhor sobre a vida dos nossos queridos. Continue, ó Deus, sustentando a nossa fé, conduzindo. Ó Deus, as nossas famílias carecem do Senhor. Que o Senhor seja sempre cultuado nos nossos lares. Que em família possamos adorar o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus, queremos agradecer pela bênção que o Senhor tem dispensado abundantemente, as bênçãos do Senhor sobre a vida da Keila e do Edmar. Muito obrigado. Rogamos que o Senhor continue os fortalecendo, os conduzindo sempre, ó Deus, a buscar direcionamento na palavra do Senhor, e que eles possam ainda, ó Deus, desfrutar dessa união por muitos e muitos longos anos, até o dia que a morte os separar. Rogamos que o Senhor continue fortalecendo os laços desse matrimônio e que eles se sintam realizados no casamento, em família. Oramos, ó Deus, por todos os casais da igreja. Se há casais passando por um momento de crise, rogamos que a Tua misericórdia, que a Tua boa mão possa sustentar, que o Senhor os conduza à Tua palavra para que eles sejam orientados. Oramos pelos aqueles, ó Deus, que desejam constituir famílias, se casarem. Ó Deus, abençoa e dê o direcionamento para que seja feito tudo segundo a vontade do Senhor. Oramos, ó Deus, pelas aquelas mulheres que desejam ser mães. Ó Deus, que toda a esterilidade seja repreendida no nome de Jesus. Que essas mulheres, ó Deus, possam se alegrar em ver a bênção de ter um filho em Tuas mãos. Que o Senhor a abençoe. Aqueles que desejam, ó Deus, adotar, ó Deus, como é algo abençoador, que nos lembramos que todos nós somos adotados pelo Senhor por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, que o Senhor abençoe em todas as coisas, abençoe as famílias, aqueles que carecem, ó Deus, de emprego, trabalho, estão com dificuldade, ó Deus, no sustento, ó Deus, abra as portas do céu, motive-os, ó Deus, ao trabalho, e que tudo seja bênção para nós, segundo a Tua palavra. Nos dê uma semana de paz, que possamos desfrutar da Tua presença constante conosco. Receba a nossa gratidão, louvor que a Te prestamos, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todas as famílias do Senhor espalhadas sobre essa terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, noite feliz, que Deus abençoe, casal querido, que Deus abençoe os meus irmãos que estão em casa, noite abençoada e feliz para todos vocês, no nome de Jesus. Amém.